Então, bem-vindos a Calvary Curitiba. Welcome to Calvary Curitiba. E hoje eu quero compartilhar sobre essa passagem, que é algo que eu gosto bastante. Today we are sharing this passage that we like very much. Na verdade, essa passagem foi uma passagem que Deus me deu Actually, it's a passage that God gave me quando o Tom me convidou para ser um dos presbíteros dessa igreja. when Tom invited me. Elder. And elders of When the Tom church. invited me to be one of the elders of the church. Eu não queria muito no princípio, I didn't want at first, mas como cristão eu orei. but as a Christian, I prayed Eu realmente ouvi a Deus sobre isso, sobre essa passagem. and I heard God talking to me through this passage. Na época era um pouco diferente de agora, At that time, it was a little bit different porque a maioria da igreja because most of the church, era mais velha do que eu na época. it was older than me at the time. Agora eu sou mais velho mesmo que a maioria, Now I am older than the most of people here, mas ainda me encoraja isso. but it's encouragement. Então, começando aqui no versículo 12, So starting on 12, ou melhor, antes de começar no versículo 12, first of all, essa é uma carta de Paulo a Timóteo. so this is a letter from Paul to Timothy. Um pouquinho antes, no capítulo 3, Paulo explica o motivo. A little bit earlier, on the chapter 3, Paul Paul explains the reason of the letter. Ele diz que o motivo da carta é para que as pessoas aprendam como proceder na vida, na igreja, como andar. The reason of the letter, as Paul say, it's to people learn how to proceed, how to act in the life and the church and else. E ele traz várias coisas sobre a estrutura da igreja, So he brings some subjects about the work in the church, structure, the structure in the church. e fala coisas como a ideia de presbíteros, Talk about elders, de uma liderança, na verdade, plural, plural leadership, com várias pessoas buscando a direção de Deus. with many people seeking for direction from God. Mas Timóteo era bem mais novo que Paulo. But Timothy was pretty younger than Paul. E é aqui que a gente está no versículo 12. And here we are on 12. Ele diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sorry, just a minute. I am in the wrong Timothy. Just in Portuguese. Yeah? Okay, so the passage is the Bible reading just in Portuguese, okay? Então, aqui no versículo 12, So here in verse 12, Paulo começa falando sobre ninguém estar desprezando, ou melhor, fala diretamente a Timóteo para que ele não deixe ninguém desprezá-lo por causa que ele é jovem. so Paul is advising Timothy, don't let anyone despise him because he's young. Mas ele não está falando simplesmente para Timóteo But he's not just talking to Timothy. algo tipo, ó, você é tão especial e ninguém pode falar mal de você. It's not something like, you are so special, so no one can talk anything bad about you. Na verdade, é tipo esqueci a palavra, mas é mais ou menos como se ele estivesse falando algo suave para ele, Actually, it was something soft, mas com algo que ele precisaria fazer. but about something that Timothy should do. Que, na verdade, a ideia que traz aqui é não dê razões para as pessoas te desprezarem. Actually, Paul is advising Timothy, don't give people reasons to despise him. Aqui no Brasil, em algumas igrejas, Some churches in Brazil, tem aquela cultura do pastor intocável. we have this culture that the pastor is above all and it's untouchable. O não toque no ungido de Deus. Something like don't touch the anointed of God. Mas não é essa a ideia que ele está trazendo. But it's not the idea we have here. E é isso que ele fala aqui. And that's he's talking about. Ele fala, seja um exemplo. He says, be an example. Então, a ideia é, seja um exemplo para que ninguém te despreze. So the idea is be an example so no one will despise you. Ou seja, cuidado com o que você faz. Or, in other words, be careful with A gente everything pode- you do. A gente pode pensar que aqui ele está falando especificamente para Timóteo. We can think that's just for Timothy,
Mas a ideia que traz aqui é uma ideia para todo cristão. but actually is for all the Christians. Porque de uma forma geral a gente considera que Timóteo era um presbítero, um pastor. Because we all consider that Timothy was a elder, a pastor, Apesar de que a Bíblia não dizer diretamente isso, although the Bible don't say this exactly, mas meio que faz sentido porque Paulo diz a Timóteo como os presbíteros deveriam ser. but it makes sense once Paul says Timothy what the elders should be. Agora lembrei o nome. Eusébio. Eusebius, Ele disse que Timóteo era pastor na igreja de Éfeso. Eusebius says that Timothy was pastor in the church in Ephesus, E muitos de nós acreditamos nisso. and most of us believe in that. Mas a ideia que ele traz aqui, se a gente para ver os versículos anteriores, But the idea here, if we analyze the previous verses, é a ideia de um cristão ensinando outras pessoas, it's the idea of a Christian teaching another Christian. de alguém que ensina mais alguém. Someone who teaches someone else. Se a gente lembra lá de Efésios 4, versículo 11, If you remind Ephesians Ephesians 4:11, 11, fala sobre vários dons ministeriais. we have the idea of many gifts, spiritual gifts, Yeah, it's like- ministerial gifts. yeah. E nesses dons, no finalzinho fala sobre pastores e mestres. At the end of this passage, we have the mention of pastors and teachers. Algumas pessoas acreditam que são dons separados, Some people think that they are two different things, mas se a gente olha ali no grego, para mim, pelo menos, dá a ideia de que é uma coisa só, pastor e mestre. but in the Greek gives me the idea that it's one thing, pastor and teacher. Tipo, quem é pastor precisa ser um mestre na palavra. Something like who is the pastor also needs to be the teacher of the word. Mas, de certa forma, todos nós como cristãos, But all of us as Christians, a gente tem uma espécie de liderança espiritual sobre alguém. we have a sort of spiritual leadership above someone else. É tipo um pai sobre o filho, ele precisa ensinar o filho sobre a palavra. For example, a father and a son. The father needs to teach the word. Quando você está evangelizando, falando de Jesus para alguém, When you are doing evangelism and you are talking about Jesus for somebody else, de certa forma, você é uma liderança espiritual na vida dele. at that moment you are a spiritual leadership on that life. Porque você pode falar coisas de acordo com a doutrina Because you can say things following the Bible ou heresias. or heresies. Então, a gente exerce liderança também sobre alguém. So we also have some leadership above someone else. Sobre as crianças na igreja, sobre adolescentes, sobre várias pessoas. Above the children, the teenagers in the church, and Então, eu other acho que people. de certa forma, eu acho que essa passagem se aplica a todos nós. So this passage is not about just Timothy, but all of us. Então, entendendo que essa passagem se aplica a todos nós, qual é a ideia aqui que ele diz? Não deixe ninguém desprezar você por você ser jovem. Sorry. Once we understand that the word is, this passage is for all of us, what is Paul saying when he says to Timothy, "Do not let anyone despise you"? Para começar, essa palavra jovem é uma palavra bem ampla. So to start, this word young, it's a very wide, a big range of Sim, translations. se a gente olha no grego, essa palavra jovem, In Greek, this word young, ela dá uma ideia de alguém realmente jovem, uma criança, it's the idea of someone really young, like a child, mas alguém também que estaria no serviço militar. but also someone who was in the military, in the army. Que poderia ser na época até 40 anos. At that time, they could serve in the army until 35, na verdade. 35 years. Então, é uma faixa bem ampla. It was a big range, right? E se a gente para olhar a Bíblia, a gente acredita que Timóteo tinha em torno de 30 anos. So, looking through the Bible, we believe that Timothy was around 30 years old. Indo rápido nisso, Timóteo foi chamado por Paulo na segunda viagem missionária. Pretty fast in here, Timothy was called
by Paul in the second missionary trip. Provavelmente ele devia ter entre uns 15 a 18 anos. Probably he was between 15 and 18 at the time. E essa carta para Timóteo And this letter, foi escrita pelo menos 15 anos depois dessa viagem, it was written at least 15 years after the trip, porque Paulo tinha acabado de deixar a prisão, provavelmente em Roma. because Paul had just left the prison in Rome. Então, 15 mais 15, mais ou menos 30 anos. So adding 15 and 15, around 30 years old. Se a gente parar para pensar, ainda mais com a idade que as pessoas morriam naquela época, isso não é ser tão jovem assim. Thinking about the people at that time died really young, 30 years old is not so young. Mas Paulo provavelmente tinha uns 30 anos a mais do que Timóteo. But Paul was at least 30 years older than Timothy. E todos os outros presbíteros, And all the other elders, que inclusive Paulo disse a Timóteo como deveriam ser os presbíteros, Paul advised Timothy how they should be. provavelmente eram mais velhos do que ele também. Probably they were also older than Timothy. Então ele fala, não tenha medo por causa dessas pessoas serem mais velhas do que você. So Paul says, don't be afraid because they are older than you, Mas seja um exemplo. but be an example. Eu acho que na vida cristã não tem nada melhor do que ser um exemplo. And I think in the Christian life, there's nothing better than being an example. É fácil a gente citar os versículos da Bíblia. It's easy just to quote the Bible. Eu nasci num lar cristão. I was born in a Christian Eu house. leio a Bíblia desde criancinha. I read the Bible since I was a child. Eu sei um bando de versículos de memória. I know by heart a lot of verses. Mas se eu apenas sei e não os pratico, But if I just know, but I don't put them in practice, eu não dou esse exemplo. I am not an example. E a gente vê várias passagens na Bíblia sobre isso. And on the Bible, we see this several times. Eu não vou ler agora, mas em Jeremias, capítulo 1, I'm not reading right now, but in Jeremiah chapter 1, a gente vê Jeremias lidando basicamente com a mesma coisa. we see Jeremiah basically in the same situation. Jeremias diz que ele é muito jovem. Jeremiah says that he is pretty young Quando Deus ordena ele para ser esse profeta. when God calls him to be a prophet. Mas Deus diz que antes de formá-lo no ventre da mãe, antes dele nascer, But God says that before he was born, ele já tinha designado Jeremias para isso. God had already designated Jeremiah to be a prophet. Ele disse que ele ia cuidar de Jeremias, God said that he would take care of que ele ia Jeremiah, proteger Jeremias protect him, e que ele não precisava ter medo. and Jeremiah should not be afraid. E se a gente lê o livro de Jeremias, realmente é uma história bem legal e a gente vê Deus usando Jeremias. And if we read the entire book, we can see God really using him. Então ele diz que a gente não deve dar esses motivos para ser desprezado. So God says we should not give the reasons to be despised. E ele meio que apresenta essa solução. And God also gives us the solution. Ele diz, seja um exemplo. He says, be an example. Um exemplo para os fiéis. An example for the believers. Na verdade, Actually, há duas maneiras de dizer isso. there are two different ways to say that. Se a gente analisar a palavra, pode ser tanto um exemplo para os fiéis, If we analyze, can be an example for the believers ou um exemplo dos fiéis. or an example as a believer. A diferença dos dois, The difference, se a gente é um exemplo para os fiéis, if you are an example for the believers, está falando sobre a gente ser um exemplo para nós que somos cristãos. it's talking about we being an example for other Christians. Não dê motivos para que outras pessoas desprezem você. Do not give reasons for others to despise you. Seja um exemplo de cristão. Be an example of a Christian. Mas se a gente pensa um exemplo dos fiéis, But if we think about as an example of the believers, o sujeito a quem a gente está se referindo muda. then the subject is different. A gente está falando de ser um exemplo de quem é fiel.
We are talking about we being an example of faithfulness or being a believer. E é mais ou menos como aquela ideia de que a gente é uma carta viva, nós somos cartas vivas. It's the idea that we are the living letters. Nós somos a Bíblia de muitas pessoas que não conhecem a Jesus. We are the Bible for people who don't know Jesus. A gente vai estar fazendo alguns evangelismos por essas semanas. During these weeks, we were going to do some evangelism, E provavelmente muitas pessoas nunca leram a Bíblia. and probably we'll meet some people that have never read the Bible, Mas a gente pode ser um exemplo para eles ainda assim. but we can be an example for them. Porque se a gente simplesmente usa alguns versículos isolados, Because if we just use some verses, a palavra de Deus é poderosa, the word of God is powerful, é o Espírito Santo quem convence, is the Holy Spirit who convinces, mas um bando de pessoas vai ouvir e vai falar, eu não acredito nisso. but a lot of people will listen that but don't believe. Mas se você é um exemplo de que você vive isso que você fala, But if you are an example and you live what you say, então você vai acabar... obrigado. Então você vai ser muito mais eficaz isso. so that will be much more efficient. Então ele diz a primeira coisa, seja um exemplo na palavra. So the first thing, be an example in the word. Essa ideia de palavra This idea, word, traz muita ideia de seja um exemplo naquilo que você fala. brings also the idea to be an example in what you say. Dá também um pouco da ideia de ser um exemplo de acordo com o que a Bíblia diz, Also gives the idea to be an example according to the Bible, mas ele fala mais sobre isso depois. but he talks deeply about that later. Então seja um exemplo naquilo que você fala. So be an example in what you say. Por causa do tempo também, eu não vou estar lendo esse versículo, Okay, we are not going to read with the time, mas Salmo 19:14 but the Psalm 19, 14 diz que as palavras dos meus lábios says that the words of my lips e a meditação do meu coração and the meditation of my heart sejam agradáveis a ti. be pleasant to you. Aqui traz uma ideia de que tudo aquilo que eu fale seja agradável ao Senhor. Tudo aquilo que eu pense seja agradável a Deus. Bringing the idea that everything I say and everything I think should be pleasant to God. E Paulo traz essa mesma ideia para Tito. And Paul brings the same idea for Titus. Quando ele escreveu para Tito, When he wrote to Titus, na verdade, a carta de Tito é bem similar à carta de Timóteo. actually Timothy and Titus are very similar letters. E no capítulo 2, dos versículos 6 ao 8, In the chapter 2, verses 6 to 8, 6 to 8, Paulo diz assim a Tito: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de você. Então, aqui ele traz uma ideia de que tudo aquilo que você fale seja uma linguagem sadia. he is asking here that everything you say should be a sober-minded language. Qual é essa ideia? Cuide daquilo que você fala. What's the idea? It's take care with everything you say. Cuide da maneira como você se expressa. Take care of the way you express yourself. Nós temos liberdade para falar aquilo que a gente quer. We have freedom to speak whatever we want, Mas nós devemos pensar se a nossa liberdade não vai ferir a fé do nosso irmão. but we have to be concerned if our freedom will not hurt the faith of our brothers. Eu não estou falando aqui de corrigir quando necessário, It's not about correcting when they are wrong, mas, por exemplo, um exemplo bem comum, política. but a very common example, it's like politics. A gente pode falar de uma maneira agradável, We can use a very pleasant way, ou você pode se tornar o pior inimigo de uma pessoa depois de falar sobre isso. or you can be the worst enemy of a person after that. Então, tome cuidado da maneira que você fala. So take care the way you speak. E até mesmo quando você vai corrigir alguém. Or even when you are rebuking someone. Porque a Bíblia fala que a gente precisa falar a verdade, Because the Bible says that we have to say the truth, mas em amor. but in love. Então a gente tem o amor que faz uma grande diferença em apenas você falar aquilo que vem à sua cabeça.
So the love makes all the difference in rebuking and not just what comes to your mind. E tem outras passagens da Bíblia também que falam sobre isso. And there are other passages on the Bible talking about that. Eu gosto muito do Salmo 1. I like very much the first Psalm. Quando ele também está aqui, eu não vou ler, mas quando ele diz bem-aventurados, felizes aqueles que não andam na roda dos escarnecedores. I like very much when he says, "Blessed are the ones who do not stay in the Das pessoas que falam mal, que não between the andam. people who say bad words or speak evil." Na verdade, ele dá uma ideia. Bem-aventurado a pessoa que não anda, Actually, there is the idea that blessed is the one who do not walk, que não para, que não se detém who do not stop, e que não se assenta. and who do not sit down. Porque às vezes você está andando no meio de alguém falando mal, Because sometimes you are speaking evil in the middle of someone, aí você para ouvir um pouquinho melhor, and then you stop to listen better, aí você resolve se sentar ali then you sit among them, e você já está no meio daquela conversa. and then you are in the middle of that conversation. E ele diz, feliz aquele que não faz isso, mas que medita na lei de Deus. But the psalm says, "Blessed is the one who do not do that, but meditates in the word of God." Ou seja, para nós, a gente não vai... a lei de Deus estava se referindo anteriormente ao Antigo Testamento, It was the law of God talking about the old, mas a Testament. aplicação para nós, né, é medita na palavra de Deus. but the orientation or the advice here is meditate in the word of God. Então a gente precisa ser esse exemplo na palavra, So we need to be this example, mas também no procedimento, not just in No words, but also in actions ou comportamento. or behavior. Então, se a gente volta um capítulo antes ali de Efésios, de Timóteo, So if we come back chapter before, the chapter 3, estou tendo um pouco de problema com o vento aqui, mas tá bom o vento. No capítulo 3, no versículo 14 e 15, chapter 3, verses 14 and 15, ele diz que, foi aquilo que eu citei no começo, as I mentioned before, ele diz, eu escrevo essas coisas, embora espere ir vê-los... Desculpa aqui, o vento está atrapalhando. Em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. should I read? Não, acho que não precisa. Okay. Então a ideia que ele traz é, eu estou escrevendo tudo isso para você que saibam como as pessoas devem se comportar na igreja. So Paul is saying, I am writing all of that for you, then you know how people should behave in the church. Algumas pessoas pensam, nossa, é muita limitação. Some people can think oh, but it's too much limitations. Jesus, Deus, ele é nosso amigo, God and Jesus, they are our friends, mas ele é nosso Senhor também, a gente não pode esquecer disso. but He is also our Lord. We cannot forget E that. se nós entregamos a nossa vida a ele, And if we give our lives to Him, a nossa vida é dele. our lives are. Ele diz também sobre ser um exemplo no amor. He also says to be an example in love. Eu falei bastante sobre amor, na verdade, nas 2 últimas semanas. Actually, in the last 2 weeks, I've been talking about love a lot. Amor ágape Agape love. não é um amor simplesmente um sentimento, não é algo apenas falado. It's not just spoken or just a feeling. Essa é a mesma palavra que Jesus diz que o amor é dar a sua vida pelas outras pessoas. That's the idea of love, of giving your life to for other people. Um amor sacrificial. A sacrificial love. Então nós devemos ser exemplos de amor também. So we have to be examples of love too. Ele diz também na fé. Also in faith. A ideia aqui, na verdade, ela acaba sendo... Traz 2 ideias, na verdade. Actually, we have 2 different ideas in here. Porque em várias partes da Bíblia, a mesma palavra traduzida por fé pode ser vista como fidelidade. Because the same word used as faith is for faithfulness. É como o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fidelidade. The righteous will live by faith and the righteous will live by faithfulness. Quando a gente fala de fé, está muito ligado à nossa fé a Deus. When we talk about faith, it's pretty linked to our faith in God. Lembrando que fé não é uma esperança vaga. Reminding you guys that faith it's not a vague hope. Na nossa fé, a gente tem uma certeza, uma convicção
Por causa de Deus. We are certain, we have a conviction because of God. A gente vê bastante disso bem explicado em Hebreus. We can see that very well explained in Hebrews. Mas ele também traz a ideia de fidelidade, But also we have the idea of faithfulness. que é a maneira como a gente demonstra a nossa fé a Deus. That's the way how we show our faith to God. Então, se eu realmente creio em Jesus Cristo, So if I really believe in Jesus Christ, eu vou viver como se eu cresce em Jesus Cristo. I have to live like that. Não é, eu vou vir aqui na igreja, eu brinco de ser cristão no domingo e volto para minha casa e ninguém sabe que eu sou cristão. It's not like coming to church on Sunday and being faithful here, and then when I go home, I forget that I am a Christian. E ele diz sobre ser um exemplo na pureza. And also he says being an example in purity. E essa ideia de pureza é uma ideia tanto que traz a pureza física, And this idea of purity is physical, como castidade, as chastity, mas também uma pureza da mente. but also a sound mind. O que às vezes é muito mais complicado da gente controlar a pureza. Actually, it's pretty much more difficult to control this kind of E é interessante purity. que tudo isso, todas essas coisas, as pessoas vão ver em você. And all these topics, all these things, people will look at you. Mas se a ideia de pureza também está ligada à pureza da mente, But if purity is also linked to purity in our minds, isso é algo que as pessoas não verão em você, people will not see that on you, pelo menos não diretamente. at least not clearly. Porque se a nossa mente não está pura, a gente vai acabar demonstrando através das ações. Because if we don't have a pure mind, we will show that in some actions. Jesus, quando foi confrontado pelos fariseus, When Jesus was confronted by the Pharisees, chamado de demônio, called by a demon, as a demon, ele repreende he rebukes them, e ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. and he says that the mouth says what is full in our hearts. Ou seja, aquilo que está no nosso coração e no nosso pensamento a gente acaba expressando. What is in our hearts and in our minds, sooner or later we will express. O Salmo 119, The Psalm 119, deixa eu achar o versículo, né, porque ele é bem grande. it's a very big one. Dos versículos 9. Está complicado com o vento aqui, realmente. He's having problems with the wind in the Bible, you know. Eu tinha achado. Oh, Yeah. it's hard. Tá difícil aqui. O Salmo 119, Psalm 119, no versículo 9, ele diz: verse 9. como que o jovem pode manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. E no versículo 11, And in the verse 11, ele diz: eu guardei a sua palavra no meu coração he says, I kept your word in my heart para que eu não peque contra ti. to avoid sinning against you. Então, através da palavra de Deus, a gente pode manter pura a nossa mente So through the word of God, we can keep our minds e as pure nossas atitudes. and also our actions. Lembrando que João diz, santifica-os na tua verdade. Jesus disse, na verdade, né? Santifica-os na tua verdade. Jesus says through John that we sanctify them through the In your, truth, e a tua palavra é a verdade. and your word is the truth. Então, Jesus é a palavra de Deus, So Jesus is the word of God, mas a palavra de Deus ela é purificadora também. and it's also purifying. Então, através da palavra de Deus, a gente pode, com a ajuda do Espírito Santo, So through the word of God, with the help of the Holy Spirit, que inclusive em algumas versões da Bíblia também traz a palavra Espírito aqui, and also in some different translations, there is the word Espírito, Spirit. ser um exemplo no Espírito, Oh, to be an example in the Spirit. que está muito ligado ao Espírito Santo,
linked to the Holy Spirit, andar no Espírito Santo, walk in the Holy Spirit, Gálatas 5. in Galatians 5. E qual a consequência da gente andar no Espírito Santo? And what is the consequence of that? O fruto do Espírito Santo. The fruit of the Spirit. Paz, amor, alegria, bondade, todas essas coisas. Todas essas coisas. Peace, love, kindness, and all this. Coisas como temperança, domínio próprio, o autocontrole, Self-control, que nos ajuda muito a não dizer exatamente aquilo que a gente pensa e meditar nas coisas. the self-control helps us not to say everything we think. Então tudo isso vem do Espírito Santo. All of that comes from the Holy Spirit. E aí ele diz não apenas para Timóteo ser esse exemplo nessas coisas, So Paul says not just for Timothy to be an example in these things, mas no verso 13 but in the verse 13, ele diz até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Ou seja, ele diz, mas também se dedique a ler a palavra de Deus. he also says, also dedicate to read the Word of God. E é legal porque essa ideia de ler não é simplesmente assimilar letras. Of course, the idea of reading the Word of God is not just passing through the letters. Porque se a gente olha isso no grego, ele tem uma ideia de praticar. In the Greek, the idea is practicing. Então é uma leitura que leva a uma prática. So it's the reading that leads us to the practicing. A ideia, na verdade, da palavra é aprender de novo. The word in Greek is learn again. Então, se dedicar a essa leitura da palavra de Deus. So we have to dedicate time for the word E esse of era um God. hábito que existia na igreja primitiva, que existia nas sinagogas. There is an habit they had in the old church, in the synagogues. Se a gente lê em Esdras, a gente vê em Esdras... In Ezra. Ezra, we see that. A gente vê que quando eles terminam ali a construção do muro, When they finish building the walls, eles têm um tempo de ler a palavra de Deus. they have a time dedicated to read the Word of God. Na verdade, no livro de Neemias, desculpe, Nehemiah. e é Esdras que lê no livro de Neemias. Okay, so in Nehemiah they say that Ezra reads that in. E eles There. leem abertamente para que todas as pessoas capazes possam ouvir, It was like for everyone to listen, homens, mulheres e crianças. men, women, and children. E após isso, ele explica, a gente vê lá em Neemias que ele explica tudo que foi lido para todas as pessoas. And after reading, they explain it for all that people the E word. é dito que isso é para que todo mundo entenda o que foi dito. And they did like that for everyone to understand what was read. E a gente vê isso na igreja primitiva também, sendo feita a leitura da palavra para todo mundo. So we see that in the beginning of the church. Ou seja, não é simplesmente mantenha o que está na Bíblia para você, compartilhe com outras pessoas. So it's not just reading for yourself, but also sharing with other people. E isso vai levar você também a exortar outras pessoas. And that will lead you also to rebuke other people. Na verdade, essa ideia de exortação, mais do que repreender, é uma ideia de encorajar. It's not just the idea of rebuking, but also encouragement. Então, Paulo está dizendo que através da palavra de Deus você pode estar encorajando as pessoas. So Paul says that through the word of God you can encourage other people. E é isso que a gente vê em Hebreus 10. And we see that in Hebrews 10, Se a gente ler os versos 24, 25, verses 24, 25. o autor de Hebreus diz que a gente não deve deixar de se reunir como igreja. The author of Hebrews says that we never should cease to meet as a church, Mas que a gente precisa encorajar uns aos outros. but we should motivate one another. Encourage. É que eu vou usar agora a palavra incentivar. Incentivar uns aos outros em amor. Motivate, again, it's a different word in Portuguese. Em amor. In love. Motivate in love. E nas boas obras. In good works. E como a gente falou semana passada em Efésios 2, And last week we saw in Ephesians 2, nós não somos salvos por obras, we are not saved by works. nós somos salvos pela graça mediante a fé. We are saved by grace through faith. Mas em Efésios 2:10, But in Ephesians 2:10, Paulo diz que nós somos criação, nós somos poema de Deus, Paul says that we are a poetry of God, realizados em Cristo Jesus, made in Jesus Christ, para praticarmos boas obras.
to do the good works que Deus preparou antes, de antemão, beforehand. that God has prepared previously, before. Ou seja, Jesus Cristo nos capacita para fazer as boas obras. So Jesus make us able to do the good works. É como se ele fizesse basicamente tudo Basically, Jesus does everything, e falasse: ó, você pode me ajudar nisso. but he says, okay, you can help me with that. Ele não precisa da nossa ajuda, He doesn't need our help, mas ele nos dá essa honra but he gives us this honor de trabalhar junto com ele. to work without Então, aqui ele dá, together with him. Sorry. aqui ele dá a ideia que se a gente está na palavra de Deus, a gente vai encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros. So he says, if we have the word of God, we are going to encourage one another and rebuke one another, E a gente vai trazer esse ensino às outras pessoas. and we will teach another people. A palavra ensino aqui é a mesma palavra que Paulo usa lá em Efésios 4, em Efésios 4. The word he uses here for teaching is the same word in Ephesians 4. Na verdade, também é a mesma palavra, muitas vezes traduzida como doutrina. It's also the word translated as doctrine. E o que Paulo diz lá em Efésios 4 que é o motivo dessa doutrina, And desse ensino, desculpa? in Ephesians 4, he says that the reason of this teaching or this doctrine, Qual é a razão de ter algumas pessoas que são mestres, pastores, outras que são evangelistas, he explains that the reasons that some people are teachers, other are pastors, other are evangelists, apóstolos. apostles. Ele diz que a razão de tudo isso é para a edificação da igreja. He explains that all of that is to build up the church. É para que a gente não seja levados por qualquer doutrina estranha. And then we will not Enganados be por qualquer taken doutrina. by misled, yeah, for Yeah, any por wrong qualquer doctrine. Uhum. Então, essa é a ideia que ele traz. So that's the idea. Então, a ideia é que a gente se dedica à leitura da palavra. The idea of dedicating our time for the reading of the word. Assim, a gente pode encorajar outras pessoas. Then we can motivate other people. Eu amo essa palavra encorajar, na verdade, We love this word, encouragement, porque é o grego paráclesis, because in Greek is paraklesis, que é estar ao lado, andar junto ao lado, which means to walk together side by side. que basicamente é a mesma ideia de Paracletos, The same idea of Parakletos, que é o Consolador, que é o Espírito Santo, that's our counselor, the Holy Spirit, que é andar junto, que está andando junto com a gente e nos confortando, nos consolando. walking with us and give us some consolation. Então nós devemos encorajar uns aos outros. So we should motivate one another, encourage one another. E tudo isso ele leva no verso 14, então, And all of that in the verse 14, onde Paulo diz: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então a ideia que Paulo traz é: lembre que eu orei por você. the idea Paul brings in this verse is, remember that I have prayed for you. Em 2 Timóteo, Paulo diz que ele era um dos presbíteros que impôs a mão sobre Timóteo. In the 2 Timothy, Paul says that he was one of the elders who laid hands in Timothy. A gente vê que Timóteo, a gente vê que em 2 Timóteo, Timóteo era evangelista. We see that in this letter, 2 Timothy, he was an evangelist. Se ele diz tanto aqui para Timóteo se dedicar ao ensino, provavelmente ele tinha esse dom de ensino. So if Paul says many times for him to dedicate himself to teaching, it's probably because he had this gift. Então ele está falando: não se esqueça do dom que Deus te deu. So Paul says, don't forget the gift God gave you. Porque provavelmente aquilo foi uma confirmação de Deus sobre o dom de Timóteo. So it was confirming the gift of Timothy. E aí ele parte para o versículo 15 dizendo: So in 15, verse 15, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Ou seja, ele diz: então tome cuidado com tudo isso. so he says, be careful with all of that. Mais uma vez, seja um exemplo, Again, he says, be an example, porque todos vão estar vendo. because everybody will be watching you. E todos vão poder ver você crescendo. And everybody can see you growing up. Então não queira achar que você é a pessoa especial, So mais especial de todas.
So don't think that you are the most special person of all. A última bolacha do pacote. Okay, Da that's pessoa an mais expression in especial. Portuguese when we say the last cookie in the packet, you know? So Ah. when someone feels very special. Mas ele está dizendo, seja esse exemplo. But he's saying, be this example. Viva aquilo que você crê, aquilo que você prega. Live as you say or as you teach. E ele termina dizendo, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Isso. Então ele traz na ideia final, então, tome cuidado com tudo isso. So the ending, the final idea is be careful with all of that. Não apenas com o ensino, Not just with teaching, mas com a sua própria vida. but with your entire life. E ele traz alguma coisa que muitas seitas gostam de polemizar sobre isso. And there's an idea here that some cults like to use Quando ele diz ali que assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos outros. when it says there that you can save yourself and save the others. A ideia aqui não é Paulo não é Timóteo sendo responsável pela salvação de ninguém. The idea it's not Timothy being the reason or Salvação- responsible for the salvation of Salvação someone pela else. graça mediante a fé continua, Again, salvation is just by grace through faith. mas é mais ou menos dizendo que Deus pode utilizar quem ele quiser, utilizar um humano But it's God saying that He can use a human being para fazer a sua obra. to do His work. E aqui eu queria deixar uma citação de João Calvino. So now, to finish, I would like to make a quote from John Calvin. Ah, eu vou precisar falar devagar, então. Ele diz assim: e assim como a infidelidade As much as infidelity ou a negligência de um pastor or the negligence of a pastor é algo fatal para a igreja, is fatal to the church, fatal. também é justo que a sua salvação So it's fair that His salvation seja dada, can be given a sua fidelidade e a sua diligência. to His faithfulness and care. É verdade que é unicamente Deus quem salva It's true, just God can save, e que nem mesmo uma pequena porção de sua glória é transferida para homens. and not even a small portion of His glory is transferred for people. Mas a glória de Deus não é de forma alguma But the glory of God is no way ofuscada em ele usar um ser humano. sorry, I don't know the word ofuscada. Diminuída. Diminished. Diminish? Yeah? Yeah. Repetindo, então ele diz que, mas a glória de Deus ela não é de forma alguma diminuída, So, again, the glory of God is in any way diminished por ele usar o trabalho humano, o labor humano, because He used the humans para outorgar, para dar a salvação. to give salvation. Então a ideia aqui que Calvino disse sobre esse versículo So Calvin is saying about this verse é que a ideia é que não é que Timóteo vai ser responsável pela salvação de alguém, it's not that Timothy is responsible for someone's salvation, mas é que Deus vai usar a vida e o exemplo de Timóteo but it's God using the life and example of Timothy para impactar outras pessoas. to have an impact in other people. E isso é uma coisa que eu queria chamar para a gente hoje aqui. And that's something that I would like to bring for us. A sua maneira de viver tem impactado as pessoas que te rodeiam? Does your way of living causing some good impact in other people? Você tem sido exemplo em todas essas coisas? Have you been an example in all these things? Na sua mente, In your mind, naquilo que você fala, in your words, na maneira como você age? and in your actions? A gente precisa ser um exemplo. We have to be examples. Pode parecer algo pesado, Can be something heavy. e pode ser também, e pode realmente ser pesado, Maybe it is heavy, mas nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. but we are called to imitate Christ. Como
Paulo diz em outra parte, a gente é como se fosse essa Bíblia para as pessoas que não conhecem. So as Paul say in another words, it's like we were the Bible for people who don't know the Bible. E para aqueles que são novos na fé também. And for the new converts, new believers, Não quer dizer que a gente precisa estar sempre andando em ovos, it's not like we are stepping in eggs, porque a gente é humano e a gente vai falhar. because we are human beings, we will fail in some moment. Mas Davi cometeu vários pecados But, for example, David had some sins, e ele é chamado do homem segundo o coração de Deus. and yet he is called the man after the heart of God. Por quê? Porque quando Deus nos vai olhar, ele vai ver Jesus e não vai nos ver. Vai ver Jesus através de nós. Sorry, can you repeat? Porque quando Deus olhar para nós, ele vai ver Jesus através de nós. Because when God looks at us, he will see Jesus through us. E a gente vai ter várias oportunidades para demonstrar isso. And we will have plenty of opportunities to show that. Durante a semana, como eu disse, a gente vai ter alguns evangelismos, As I mentioned before, during this week we will have some evangelism, mas isso é um desafio também para o nosso dia a dia. but it's also a challenge for our day-by-day routine. Seja um exemplo. Be an example. Ainda que ninguém esteja vendo, Even if no one is looking at you, mas Deus vai fazer, Jesus Cristo vai brilhar através de você. but Jesus Christ will shine through you. As pessoas vão ver essa diferença em você, People will see this difference in you, não por causa de você, mas por causa de Cristo em você. not because of you, but because of Christ in you. Que é como a gente falou há algumas semanas, essa é a riqueza da glória. Because this is the rich thing about the glory. Cristo em nós, a esperança da glória. Christ in us, the hope of glory. Eu queria, agora o pessoal do louvor vai estar vindo aqui, e eu queria convidar vocês a virarem para a pessoa do teu lado, e vocês podem ter um tempo de oração, vão ser uns 3 minutos, mais ou menos. So the worship team will come back here, but I invite you to pray with the person next to you, like 1 or 2 minutes, Sobre como eu posso ser esse exemplo. about how can I be this example. Você pode pensar, mas eu não sou Timóteo. You can think, oh, but I am not Timothy. Mas Deus quer usar a tua vida para impactar alguém. But God wants to use your life to have an impact in Então a gente somebody vai ter esse, else. então a gente vai ter esse tempo So we de have oração, this time of prayer, 3 minutos. like 3 minutes. E assim que o pessoal do louvor começar a cantar a música, And when the worship team starts singing, no momento que vocês quiserem, in any moment you feel like, a ceia está lá atrás. we have the communion in the back. Vocês podem tomar a ceia do Senhor You can take part in the communion no momento que vocês se sentirem à vontade. in the best time for you.